vamos começar por um ponto muito importante. Por que a gente deve treinar pais? Por que a gente tem que fazer um planejamento relacionado a treinamento de pais? Bom, esse tema para mim é um queridinho, porque é um tema que eu já dediquei muitas e muitas e muitas horas da minha carreira no estudo desse tema. Eu tenho uma certificação internacional em treinamento de pais, que é o Ruby, que é um treinamento de pais voltados para ensinar pais a lidarem com problemas de comportamento. Então, eu tenho essa certificação internacional, que é o Ruby. Eu tenho também, eu fiz pesquisa com treinamento de pais. Então, durante aí, eu cursei um programa de mestrado, né? E eu fiz uma pesquisa treinando pais a aplicarem programas de ensino com os seus filhos, mais especificamente mães. Então, é um tema que eu já dediquei muitas e muitas e muitas horas para estudo e pesquisa. Bom, por que a gente deve treinar pais? Eu tenho alguns argumentos para vocês baseados na literatura. Então, a gente tem aí, baseados na literatura, alguns argumentos muito, muito, muito importantes. E alguns argumentos que eles são da vivência, né? Que eles são da prática e são argumentos até lógicos. Então, vamos começar pelos argumentos de pesquisa, né? Bom, eu tô aqui com a minha colinha aqui para não esquecer nenhum ponto aqui para vocês. Então, é importante a gente treinar pais, porque a gente já tem dados de pesquisas que nos mostram que quando os pais, eles são treinados, eles sabem ensinar habilidades para os seus filhos, a gente tem uma melhora no aprendizado da criança. É uma forma também da gente potencializar a manutenção e generalização das habilidades. Quando a gente ensina uma nova habilidade para um indivíduo, nós queremos que ele continue com essa habilidade, que ele não perca essa habilidade, que essa habilidade ela seja mantida. E nós queremos também que ele generalize essa habilidade. Não adianta ele aprender uma habilidade apenas no consultório da terapeuta, na clínica da terapeuta ou na escola. Essas habilidades, elas têm que ocorrer no dia a dia, em diversos ambientes e com diversas pessoas. Então, nós temos aí dados de pesquisas já nos mostrando isso. Nós temos também dados de pesquisa e quando eu subir essa live, eu vou colocar a referência bibliográfica, algumas referências bibliográficas sobre o que eu estou falando aqui. Bom, a gente tem também que existe uma chance de redução na quantidade de serviços de intervenção prestados. Então, a gente tem dados nos mostrando que quando os pais estão treinados, nós temos resultados de pesquisas trazendo que nós podemos ter uma redução da prestação de serviços intensivos, uma redução então de horas de terapia por esses indivíduos quando nós temos pais treinados, tá certo? Então isso é muito, muito, muito importante. Nós também vemos que os pais, eles acabam ganhando uma compreensão melhor do que significa o diagnóstico de autismo. E com isso eles conseguem lidar melhor com essas situações no dia a dia deles. A gente também tem uma melhor qualidade na interação entre os pais e a sua criança. Temos também uma redução de estresse nos pais e na família. Então, quando os pais, eles têm conhecimento, eles são treinados, eles tendem a ter níveis de estresse melhores. E também, possivelmente, reduz a necessidade de uso de medicações. Então,
Então, nós não estamos dizendo aqui que uma criança, quando os pais fazem parte da terapia e eles têm conhecimento, que essa criança não vai precisar de medicação. Não, não é isso que eu disse. O que as pesquisas nos mostram é que existe uma possibilidade de redução da necessidade de uso de medicamentos quando as estratégias são utilizadas pelos pais. Eles têm mais conhecimento, eles sabem como lidar com as situações quando elas acontecem, já que quem estará com esse indivíduo a maior parte do tempo serão as famílias. Então é muito, muito importante a gente observar isso. Quando a gente fala em treinar pais, do que exatamente nós estamos falando? Que tipo de habilidades nós estamos falando que nós temos que ensinar os pais? É importante que a gente saiba separar feedback de final de sessão com treinamento de pais. Feedback de final de sessão ou reuniões a cada 3 meses, mensalmente, a cada 45 dias, uma vez por semana. Essas reuniões são diferentes de treinamentos de pais. Treinamento de pais, eu vou explicar para vocês como que deveria ser de maneira a ter maiores resultados. Como que é essa questão de o que é treinar pais? Treinar pais, gente, é nós ensinarmos para eles novas habilidades. Então, nós vamos ensinar a esta família, a esses pais, a esse pai ou a essa mãe, novas habilidades. Sejam para que eles ensinem novas habilidades para seus filhos, para suas crianças, para os seus adolescentes, para os seus adultos. Então, os pais vão ensinar os indivíduos novas habilidades aos indivíduos. Poderão ser habilidades de comunicação, de brincar, de autocuidado, das mais diversas, de interação social, os mais diversos tipos de habilidades. Então, esses pais vão aprender a como ensinar novas habilidades para os seus filhos, beleza? Esse é um tipo de treinamento que a gente pode fornecer e oferecer aos pais. Outro ponto de treinamento muito importante é a gente treinar os pais a como lidar com os problemas de comportamento. O que eles devem fazer no momento em que os problemas de comportamento eles ocorrem. Então essa também é uma habilidade muito importante. Quando ele estiver lá no shopping, no meio da loja e a criança estiver gritando, chorando, se jogando no chão, derrubando as coisas, como esse pai deve lidar com essa situação? Nós precisamos deixar esses pais preparados para lidarem com esse tipo de situação, já que é muito provável que nós profissionais não vamos estar presentes no momento que esse tipo de comportamento estiver ocorrendo. Outra coisa que a gente também precisa ensinar aos pais é como que as habilidades que são ensinadas em consultório, na escola, enfim, com o terapeuta e com o pai e com o indivíduo, como que essas habilidades serão generalizadas e como que essas habilidades serão mantidas. Porque a gente não ensina uma coisa hoje para amanhã a criança esquecer. A gente não ensina uma coisa aqui para ela saber isso só aqui, só comigo, só com a tia Michele. Não, eu quero que ele saiba com a tia Michele, eu quero que ele saiba com o pai, com a mãe, com a vovó, na casa da vovó, na escola, no parque, numa viagem, no avião, dentro do carro. Então eu quero que ele saiba em diversos ambientes, com diversas pessoas. E se eu ensino para uma criança, por exemplo, que isso aqui é uma caneta, eu quero que ela identifique diversos outros tipos de canetas também. Então, essas são habilidades que nós podemos e devemos treinar os pais, tá certo? Então, beleza. Outro ponto muito importante, qual que é a melhor forma da gente treinar pais? Qual que é o melhor jeito? Qual que é o melhor método?
qual que é a melhor metodologia? Como que a gente deve treinar pais? O que dizem as pesquisas? Nós temos muitas pesquisas de profissionais que treinaram pais. E esse é um tema que até nós temos pesquisas no Brasil. Então, se vocês pesquisarem lá no Google Acadêmico, treinamento de pais em terapia ABA, vocês vão encontrar algumas coisinhas, porque nós até temos algumas dissertações de mestrado e teses de doutorado com essa temática acessível para vocês em português. Então, isso é um ponto positivo aí para as pessoas que não leem inglês. Tem aí, nesse ponto, temos aí algumas literaturas em português. E é legal porque essas dissertações e teses, elas trazem aí, de certa forma, um levantamento bibliográfico do que as outras pesquisas, outros artigos dizem sobre. Então, há uma dica aí legal para vocês que quiserem se aprofundar mais nesse tema, mas claro, sempre 95% do conhecimento científico, ele é publicado em inglês, então por isso que eu sempre me baseio nessas publicações todas em inglês, busco fazer todas as minhas aulas baseadas nisso, porque é uma forma de eu dar acessibilidade a este conteúdo que estaria inacessível para as pessoas, seja por questões do idioma, seja por questões financeiras, haja vista que os livros que a gente compra, eles são pagos em dólar. Então, é por isso que eu busco trazer esse diferencial para os meus alunos sempre, eles têm acesso às melhores informações, às melhores evidências, uma grande quantidade de evidências e conhecimentos. Eu faço essa intermediação de conhecimento, essa curadoria de conteúdos para os meus alunos. Quer pesquisar coisas sobre treinamento de pais? Onde que a gente deve pesquisar? Lá no Google Acadêmico. Quando a gente quer fazer pesquisas acadêmicas, uma das fontes de base de pesquisas que nós geralmente vamos é lá dentro do Google Acadêmico e você coloca os nomes, tá certo? É assim que se pesquisa. Olha só. Então, o que nós temos de evidência científica com relação a treinamento de pais? Utilizando a própria análise do comportamento aplicada, a própria ciência do comportamento. Obrigada, Edvânia. É amanhã eu faço 34 anos. Então, já gravem amanhã, que amanhã é o primeiro dia do treinamento e também é meu aniversário, 34 anos. Então, o que acontece? Qual que é a melhor forma da gente fazer treinamento de pais? Nós temos aí diversas pesquisas, artigos publicados, trazendo sobre o uso de uma metodologia que se chama BST. Beijo, Mari! Então, uma metodologia que se chama BST. O que é BST? Behavioral Skills Training. O que quer dizer isso em português? Treino de habilidades comportamentais. Então, o treino de habilidades comportamentais, chamado de BST, Behavioral Skills Training, é um método de treinamento. Esse é um método de treinamento baseado na análise do comportamento aplicada. Obrigada, gente. E é um método de treinamento que nós usamos não só para treinar outras pessoas, treinar equipe, treinar pais, então treinar outras pessoas, mas também pode ser usado diretamente com a criança, com o adolescente, com o adulto, no ensino de algumas habilidades. Então nós temos muitas pesquisas utilizando o BST, de todas essas formas que eu trouxe para vocês, para treinar pais, para treinar equipe, para treinar professores, para treinar as crianças, os adolescentes e para treinar pais também. Então nós temos essa diversidade aí de uso do BST, Behavioral Skills Training, treino de habilidades comportamentais. Esse treino de habilidades comportamentais, gente, ele é composto de 4 passos muito importantes que você vai poder sair daqui hoje já planejando a utilização desse método amanhã. Claro que teria muitos mais detalhes e muitas coisas que a gente poderia falar sobre isso, mas você vai sair daqui dentro do que eu vou te passar, você podendo ensinar essas habilidades, fazer uso do BST para ensinar habilidades para pais.
Não, eu não treino ninguém a dar curso de aba, tá? Até porque eu acredito que dar curso de aba envolve muitas coisas, muitos fatores que vão muito além apenas do uso do BST. Tá? Então, no BST, a gente utiliza ele para treinar outras pessoas a desempenharem algumas habilidades, mas um curso para que você possa treinar outras pessoas, aí já o buraco é bem mais embaixo. Bom, então vamos lá. Então, nós temos a composição de 4 passos aí pro BST, pro treino de habilidades comportamentais. Então, essa metodologia ela é composta de 4 passos. Que passos são esses? Primeiro passo, nós temos a instrução. Nós vamos dar a instrução para aquela pessoa que nós estamos treinando. Nesse caso aqui, nós estamos treinando pais e nós estamos focando no ensino de comportamentos de linguagem e comunicação. Então, eu vou, por exemplo, escrever um procedimento, escrever um programa de ensino, por exemplo, e eu vou dar essa instrução por escrito para o pai, para a mãe, do que ele deve fazer. Então, por exemplo, se eu estiver ensinando a família a fazer treinos de mandos com a criança, fazer treinos de pedidos, ensinar uma criança que, por exemplo, não fala nada ou fala muito pouco, tem apenas alguns sonzinhos, eu vou ensinar essa mãe a conduzir treinos de pedido com essa criança ao longo do dia dela. Eu vou chamar essa criança, eu vou chamar essa família, eu vou chamar essa mãe, eu, por exemplo, posso ir na casa dela para conduzir esse treino no ambiente natural dela, já que eu estou falando de ensino de mando, eu estou falando dela ensinar a criança dela a pedir os itens ao longo do dia dessa família. Então, é mais funcional, nesse caso, por exemplo, para esse tipo de treinamento, que eu vá na casa dela e ensine ela essa habilidade dentro do contexto dela. Então, eu vou pegar e vou dar a instrução por escrito. Eu vou passar o treino para ela por escrito. Eu vou dar o programa de ensino para ela por escrito. E aí, eu posso ler junto com ela ou eu posso pedir para que ela leia um dia antes. Enfim, eu vou dar a instrução por escrito. O segundo ponto, o segundo passo do BST é eu dar o modelo. Eu vou mostrar para ela como que faz. Então, eu vou demonstrar. E geralmente a gente faz isso utilizando aí 2 adultos. Um adulto faz o papel da criança e o outro adulto faz o papel daquele que está ensinando, do terapeuta, do instrutor. Então, eu vou dar o modelo para ela, eu vou mostrar para ela como que se faz. Então, esse é o segundo passo. Depois eu vou para o terceiro passo. Uma vez que eu vi como que faz, né, que essa mãe viu como que faz, eu vou colocar ela para mão na massa, eu vou colocar ela para praticar aquilo que ela acabou de aprender. Então, essa fase a gente chama de ensaio. Então, agora ela vai praticar aquilo que ela acabou de ver. Então, ela vai, eu vou ter ali um adulto, por exemplo, fazendo o papel da criança, ou eu posso até treinar direto com a própria criança, a depender do caso, isso pode dar certo ou não. E eu vou assistir ela fazendo, e depois que ela fizer, ou seja, essa fase do ensaio, eu vou para a minha 4ª fase, que é a fase de dar o feedback. Eu vou mostrar para ela os pontos que ela acertou, eu vou dar feedbacks positivos e eu também vou dar feedbacks corretivos. E aí a gente tem também uma extensa literatura dentro da análise do comportamento sobre feedback, né? Qual que é a forma mais efetiva, eficaz de se dar feedback. Então, no feedback, eu preciso ser direto, eu preciso ser específico, eu preciso ser preciso. Então, eu tenho que lembrar de dar os feedbacks positivos, mas também dar os feedbacks corretivos. A forma que eu mais gosto de dar feedback é um procedimento que é chamado aí de vídeo feedback. É onde eu assisto a pessoa desempenhando, fazendo aquilo e a gente vai assistindo junto e eu vou dando feedback enquanto a gente assiste. Porque assim, com o vídeo, eu posso fazer pausas, eu posso mostrar para a pessoa aquilo que ela fez
e fica muito mais claro, tem um aprendizado muito melhor e isso pode até encurtar a curva de aprendizagem desse pai, dessa mãe. Ela acaba aprendendo mais rápido porque ela está se vendo fazendo aquilo e enquanto a gente assiste junto, a gente vai dando pausas. Pausa o vídeo, dá o feedback. Pausa o vídeo, dá o feedback. Então assim a gente consegue pegar em detalhes, em minúcias, cada um daqueles pontos que ela fez adequadamente e aquilo que pode ser melhorado. E aí em cima disso ela também vai tirar as dúvidas dela. Muitas vezes a mãe vai trazer assim: eu fiquei insegura nesse ponto, isso aqui eu não soube muito como fazer. Então quando a gente vai colocar a mão na massa é que as dúvidas surgem e aí ela vai ter muito mais perguntas e dúvidas para tirar com você e você vai poder orientar. Então, quando a gente segue esses 4 passos, a gente tem muito maior chance de sucesso, de fato, onde os pais vão aprender a fazer aquilo e não apenas te ouvir, mas de fato eles vão aprender porque foram dadas todas essas oportunidades de aprendizado com a instrução por escrito, com você dar o modelo, mostrar como se faz, com o ensaio, que é a parte de colocar a mão na massa, e com o feedback, que é onde ela vai receber como que ela estava fazendo, os feedbacks corretivos, os feedbacks positivos. Então, isso são pontos muito importantes. Bom, então, qual que é a melhor forma de treinar a paz? Utilizar esses 4 passos do treino de habilidades comportamentais, o BST. E aí nós temos, nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre BST. Bom, agora eu quero também falar com vocês e trazer para a reflexão de vocês. Isso pode deixar os terapeutas um pouco incomodados. Isso pode tirar você da zona de conforto. E eu sei que constantemente eu faço isso com os terapeutas. E eu acho que eu consigo realmente transitar entre o papel de mãe, entre o papel de terapeuta e ter essa visão dos dois lados e com isso ter uma empatia maior com ambos os lados desta relação, pais versus terapeutas. Então, esse agora é o momento de eu falar com os terapeutas e os pais que estiverem ouvindo podem também fazer uma reflexão para saber se os seus terapeutas estão fazendo isso, porque treino de pais é sinônimo de uma terapia de qualidade. Porque para que haja uma prestação de serviço de terapia ABA intensiva, para que haja uma prestação de serviço de terapia ABA apropriada, eu preciso dos pais como parte fundamental do processo de terapia. A terapia ABA não é um tipo de terapia que você vai lá, deixa seu filho lá na clínica, na sala, e você sai para resolver outras coisas, pagar uma conta no banco, ficar no celular e fazer outras coisas. Eu sei que muitos terapeutas às vezes não gostam ou têm receio da presença dos pais dentro dos seus consultórios. Às vezes eles vêm de uma base de prática clínica diferente, que não necessariamente é primariamente baseada na análise do comportamento aplicada. A gente vê muitos psicólogos, por exemplo, ainda sem saber definir muito o seu trabalho, se estão fazendo um trabalho de psicoterapia com esse indivíduo ou se estão fazendo um trabalho de realmente prestação de serviço de terapia ABA. Muitos fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais que ainda têm essa visão de que o pai atrapalha a sessão, de que o pai vai estar lá dentro para poder te julgar, para poder te observar. Isso vem muito fruto da formação que esses profissionais eles receberam desde o seu ambiente de faculdade. Então a gente precisa mudar essa cultura de conhecimento que foi sendo instaurada ao longo do tempo, porque não tem como a gente pensar em terapia intensiva sem a participação ativa dos pais. Então, por isso, eu vou trazer aqui para vocês alguns erros que comumente eles ocorrem no treinamento de pais. E aí, eu quero que eu faço esse convite à reflexão para vocês, se vocês estão ou não
cometendo esses erros. Eu sei que muitas e muitas e muitas das pessoas nem estão fazendo treinamento de pais. Muito malemar estão fazendo feedback no final da sessão. Estão dando feedback nos 5 últimos minutos da sessão. E eu sei que vocês têm diversas razões para fazer isso. Seu tempo de sessão, você é muito pressionado pelo convênio e uma série de questões. Eu sei que você pode querer contar para você essas razões que justifiquem as suas ações. Mas a gente está aqui sempre para evoluir. Eu também já errei, eu também já cometi as minhas parcelas aí de erros e a gente está todos os dias para aprender, para mudar os nossos comportamentos, para termos flexibilidade. Então isso é fundamental. Então, eu até vi aqui, né, que uma pessoa colocou que fala que a criança não participa na sessão quando o pai está presente. Na verdade, você tem que se ver enquanto terapeuta como alguém que você é transitório na vida da criança. E que os terapeutas, no caso, posso falar aqui com propriedade da terapia ABA, que o nosso papel, ele é transitório na vida dessa criança e na vida dessa família e que a gente sempre vai trabalhar para que a gente possa perder o nosso trabalho, para que a gente possa se tornar dispensável na vida da criança e na vida da família. Um trabalho de sucesso é aquele trabalho em que você vai ser demitido, você vai perder o seu emprego. A gente trabalha para isso, para perder o nosso emprego, para fazer a dispensa, né, da continuidade dos serviços. Ou mesmo reduzir a quantidade de horas. Então, é muito mais importante que a família saiba como lidar, saiba como ensinar. Eles são os protagonistas da história, né? E nós somos apenas seres passageiros na vida da família e na vida da criança, né? Nós não somos amigos. Eu sei que muitas pessoas desenvolvem uma relação muito bacana, mas a verdade é que o que a gente sempre quer é que aquela família e aquele indivíduo vão caminhar sozinhos, sem a nossa presença. Então a gente não pode ter esse pensamento, ter essa ideia de que eu sou o ser mais importante dessa equipe, dessa intervenção, eu sou o mais indispensável e esse indivíduo, ele só precisa fazer vínculo comigo. Não, é possível e é uma das formas de você fazer vínculo com a criança é você estar na presença da mãe e ao lado dela, junto com ela, e com isso você vai fazer um processo aí que a gente chama de pareamento entre você e a mãe. Você não é reforçador e a mãe é. Uma vez que vocês são colocados juntos, a gente espera que você passe a adquirir propriedades reforçadoras porque você foi colocada junto com a mãe. Então nós temos isso em termos até de procedimentos trazidos dentro da literatura. Então por isso que eu falo que eu não sei muito qual foi qual foram as vivências e ambientes e ensinamentos que os profissionais tiveram para terem essa postura. Mas em terapia ABA isso é totalmente quebrado e a gente não tem esse tipo de postura que a gente vê muitos profissionais da fonoaudiologia, da psicologia, da terapia ocupacional tendo, da fisioterapia e até mesmo da área escolar. A gente não tem esse tipo de pensamento e de prática, tá certo? Então isso é muito importante a gente deixar esclarecido, porque eu vejo que alguns profissionais que prestam serviço de terapia ABA omitem esta informação, seja propositalmente ou seja por desconhecimento, mas o fato é que omitem, e isso acaba por prejudicar o andamento e os resultados. Então, a gente precisa ter esse conhecimento apurado e saber que a banda toca de uma maneira diferente dentro de uma prestação de serviço de terapia ABA, beleza? Então tá. Então vamos falar aí de alguns erros comuns no treinamento de pais. Bom, um erro comum que a gente vê é não construir um vínculo com a família antes de começar.
Você precisa pensar que você precisa construir um vínculo com essa família, entender qual que é a dinâmica dessa família, como que as coisas funcionam, qual que é aí a rotina dessa família, o que é importante para essa família, qual que é a dinâmica do pai e da mãe, como que é essa mãe, como que é esse pai, como que são os irmãos, como são as pessoas que frequentam a casa dessa família. Então é muito importante que você construa um vínculo antes de começar, tá? Fundamental isso. Isso vai fazer com que a família, ela realmente te ouça mais. Você vai conseguir, eu sempre falo, vender as suas ideias com mais facilidade. Então você precisa saber que não importa o seu nível intelectual, quantas letras você tiver após o seu nome, quantos mestrados, doutorados, pós-doutorados você tiver, você tem que entender uma coisa muito importante, que o maior especialista da criança, o maior pós-doutor, PhD da criança são seus pais, é sua família. Então, você precisa entender isso e se colocar nesse lugar de que o maior especialista, o maior conhecedor, o maior entendedor. Claro que vamos ter algumas exceções aí, né, que fogem totalmente à regra, mas a gente precisa ter respeito ao fato de que o pai, a família, os pais, né, ou os pais no caso, são os maiores especialistas da sua criança. Então a gente precisa ter compreensão e ter empatia. Muitas vezes a gente pega pais que já estão calejados, que já passaram por uma série de profissionais ruins e eles chegam com uma postura extremamente defensiva dentro da sua sala, e você precisa ter um processo de paciência, de respeito e de empatia por o que essas famílias, esse indivíduo possa já ter sofrido. Então, é importante que a gente trate as pessoas como a gente gostaria de ser tratado e que a gente possa pensar isso, que você pense em explicar aí o porquê que você está fazendo determinadas coisas, quais são as fundações do que você está propondo, o porquê que ensinar isso é importante, quais são os prejuízos que não ensinar determinadas coisas vai causar lá na frente, né? O que isso vai causar a médio e longo prazo. Então isso é muito, muito importante. Então, se você não consegue lidar bem com pais, de repente é importante que você mude a sua área de atuação, porque atuar no autismo e não ter paciência e empatia para lidar com pais vai ser um grande problema, né? E a gente tá muito... Agora eu falo como mãe, né? Claro que tem famílias que têm as suas peculiaridades, que têm as suas questões, mas é aquela coisa, eu preciso entender da onde que essa família vem, qual que é o processo que ela passou, o que eles já passaram, o que tem acontecido, e você tem que fazer por onde ganhar a confiança deles. Então, eu mesma já passei por muitas situações ruins com terapeutas e eu hoje, se eu for contratar alguém, eu já tenho uma postura super na defensiva por causa de experiências ruins. E infelizmente, de 10 terapeutas, você tira aí 2 que de fato sabem o que estão fazendo e fazem um trabalho de qualidade. Infelizmente, é o que eu vejo, pelo menos dentro da minha vivência. Cada um tem a sua vivência, eu tô falando única e exclusivamente da minha vivência, tá? Do que eu vivi enquanto mãe, tá? Então, peço licença aí para a mãe poder falar. Então, muitos pais passam por esse processo e a gente precisa entender. Eu mesma, quando pegava na minha prática, eu pegava famílias que já tinham passado por experiências ruins com terapia ABA. E eu acabava que era punida por causa disso. Então, eu tinha que fazer por onde ganhar a confiança da família. Então, aí que eu tinha que fazer um trabalho de mais excelência ainda, para que eu pudesse ganhar a confiança da família baseado nas minhas atitudes, nas minhas ações e nos meus resultados,
Então, ponto aí importante para vocês refletirem. Todo trabalho é difícil, trabalhar com pessoas é difícil, lidar com o ser humano é difícil. A gente tem que estar muito bem emocionalmente preparado para isso, tá certo? Então, essa observação aí para vocês, tá bom? Outro ponto de erros nos treinamentos de pais é não usar o BST para ensinar novas habilidades. Muitas pessoas nem sabem da existência do BST, nem sabem o que é isso. Acham que treinar pais é dar uma aula para os pais. Nós temos aí que pensar que nós temos treinamento de pais e nós temos educação parental. Então, educação parental, você realmente dar uma aula expositiva, explicando alguns conceitos, explicando algumas coisas, e isso não é treinamento de pais. Então, muitas pessoas dão feedback no final da sessão, não é treinamento de pais. Então, muitas pessoas não fazem essa distinção aí conceitual e nem sabem da existência do BST. Então, não usar o BST é um erro, porque ele vai facilitar em muito o aprendizado das famílias. Outro erro também é deixar os pais praticarem os erros e esses erros acabarem virando hábitos. Muitas vezes, na correria do dia a dia, os terapeutas acabam não corrigindo os pais, não dando esse feedback corretivo para que eles possam não mais continuarem errando nos procedimentos, na forma como eles estão lidando com determinadas situações. Muitas vezes eles estão até reforçando um comportamento inadequado, sem saber, é claro. Então, a gente não pode, por causa da nossa falta de tempo, deixar esses pais ficarem praticando erros por muito tempo, e isso acaba virando, esse erro deles vira um hábito e eles acabam sempre agindo dessa maneira, e isso atrapalha todo o curso das intervenções. Imagina se ele está sempre reforçando um comportamento inadequado, o quanto isso vai atrasar os resultados do seu plano de intervenção comportamental que você elaborou para que esse problema de comportamento ele reduza e até fique extinto. Então, pense nisso. Outro erro também é esperar que os pais, eles leiam os seus pensamentos, que eles tenham todo o conhecimento que você tem, que eles já saibam o que você está fazendo, que eles já tenham noção de quais são as suas intenções, de quais são os seus cursos de ação, seus objetivos de ensino. E muitas vezes os terapeutas ou eles têm um medo de confrontar os pais, corrigirem, ou eles se cansam de fazer isso porque eles falam assim, ele não vai seguir mesmo, ele não vai fazer mesmo, já cansei de falar. Então a gente tem que pensar em novas formas que a gente possa, de fato, falar e esse indivíduo possa fazer. Assim como você planeja o ensino da criança, você tem que pensar que você tem que também planejar o ensino dos pais. Você está planejando contingências de ensino para o indivíduo e para a sua família. Sempre pensar nesses dois processos. Bom, então, os profissionais às vezes acham, né, que isso ele já sabe, isso é tão óbvio, e na maioria das vezes não é assim que acontece. Bom, outro erro também é esquecer de ensinar aos pais sobre o uso de reforçadores. Sobre o que é um reforçador de fato. O reforçador não é aquilo que eu apenas gosto. Sobre a saciedade e a privação são aspectos importantes dos reforçadores. Às vezes os terapeutas gostam de apenas dar recomendações e orientações para os pais, mas sem trazerem o porquê, sem também colocar aquilo dentro de contexto. E se você falar uma coisa pra mim, se você me falar pra que eu faça uma coisa, e você não me trouxer o porquê, você tem que me convencer por que você tá falando aquilo pra eu fazer. Senão, muito provavelmente, eu não vou fazer aquilo que você tá me recomendando. Você pode ser meu médico há 15 anos, eu posso gostar demais de você, eu posso confiar muito em você. Mas se você não me convencer do porquê que você tá me falando, me pedindo, me orientando a fazer aquilo, se você
você não me convencer, muito provavelmente eu não vou fazer. Então, fazer algo, muitas das vezes, ocorre numa o quê? Uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos. Então, é importante que a gente ensine, quando a gente fala de reforçador, por exemplo, que é a base da intervenção, que é a base para eu ter uma mudança de comportamento, você precisa ensinar, de fato, aí sobre o uso dos reforçadores aos pais. Outro erro, não, então assim, treinar eles, né? Como usar os reforçadores, mostrar para eles como que é importante que a gente elogie os bons comportamentos e reforce esses comportamentos de alguma forma que não seja só o elogio verbal, né? Você fala muito bem, parabéns, isso mesmo, ao invés de ver só os problemas de comportamento. Então isso é manipulação de reforço. Outro erro comum é você não aparar as expectativas desde o começo. Se você já teve a oportunidade de conversar comigo no direct e talvez você me perguntou assim: ah, Michelle, eu devo fazer determinado curso X ou curso Y? Eu posso dar treinamento? Você me ensina a dar treinamento? Porque as pessoas acham que vender curso na internet é algo muito simples, muito fácil e é ganhar dinheiro muito fácil, né? Vocês contam para elas como que é a realidade de fato. Então, as pessoas muitas vezes vêm me procurar com determinadas demandas e eu sempre gosto de aparar as expectativas delas. Então, se você já teve a oportunidade de conversar comigo no direct e se você de repente me fez alguma pergunta e eu realmente não acreditava que algum produto que eu tenha iria de fato te atender, eu já falo pra você logo de início: olha, não adianta você entrar nesse treinamento porque não vai te ajudar nisso que você tá querendo. Isso é eu aparar as expectativas do meu aluno. Eu já falo pra ele: olha, o que eu vou te entregar vai ser isso, isso, isso e isso. E às vezes eu sou até mais negativa do que positiva. Em muitos momentos, por incrível que pareça, por mais marqueteira que eu seja, em muitos momentos, às vezes, eu desvendo o meu serviço ao invés de eu vender, eu desvendo o meu treinamento ao invés de eu vender. Constantemente eu desvendo a minha prática, a minha supervisão, por exemplo. A supervisão, a consultoria que eu dou. Porque às vezes as pessoas vêm com uma expectativa muito alta de que eu vou resolver todos os problemas dela, que essa consultoria, essa supervisão que ela vai fazer comigo, eu vou realmente resolver todos os casos dela, o problema dos 10 pacientes que ela tem, eu vou ensinar ela a aplicar procedimentos, eu vou ensinar ela a aplicar o VibMap, eu vou dar todos os materiais para ela num único encontro de supervisão. E as coisas não são assim. Então, isso não é possível, né, de ser feito. E aí, o que acontece? A gente precisa fazer a mesma coisa quando uma família contrata você. Você precisa aparar as expectativas desde o começo. Vocês precisam deixar claro de qual que é, o que ela pode esperar que eu irei fazer e o que você espera que ela faça. O que é importante que a família faça. O que é obrigada, Raquel, exatamente, sincerona mesmo, eu sou assim, gente. Então, qual que é o nível de comprometimento que a família tem que ter? Qual que vai ser o seu trabalho? Qual que vai ser o trabalho dela? O que você vai fazer? Então, assim, muitas vezes uma família te contrata e aí ela espera que, por exemplo, você vai fazer e aí você foi contratado, por exemplo, para prestação de serviço de terapia-aba. E aí ela espera que você vá, além dos programas de ensino que são feitos dentro da clínica ou na prestação de serviço em casa, que você também vai fazer toda a adaptação curricular na escola. Que você vai adaptar todas as tarefas, todas as atividades, todas as provas, por exemplo, os conteúdos. E aí, por isso que isso é muito importante que você apare as expectativas de quais são o descritivo de serviço que vai ser feito, qual que é o meu papel, qual que é o seu papel enquanto pai,
E aí você tem que deixar claro o que você não vai fazer, que aí talvez muitas vezes seria competência de outro profissional, ou alguma coisa do tipo. Então é muito importante que a gente apare as expectativas desde o início pra gente evitar problema. Então é constantemente o que eu falo, porque eu prefiro não vender um treinamento, por exemplo, eu na minha prática, eu prefiro não vender um treinamento do que vender algo que você não vai sair satisfeito, que você vai ficar me mandando e-mail, me enchendo a minha paciência, você vai ficar me mandando direct, enchendo a minha paciência, sendo mal educado comigo, sendo mal educado com a minha equipe, trazendo estresse para minha equipe, deixando a minha equipe chateada. Então eu prefiro não vender um treinamento. Então por isso que a gente apara as expectativas desde o início. Isso é muito, muito, muito importante, tá certo? Então isso é fundamental da gente pensar. Outro ponto muito, muito importante é você evitar não usar o uso de termos técnicos. Não fazer o uso de termos técnicos com as famílias, porque elas não vão entender. Isso vai prejudicar a comunicação de vocês. Então é muito, muito, muito importante que vocês entendam sobre esse ponto, tá certo? Outro erro muito, muito comum: escolher seus próprios objetivos educacionais para os pais e não os deles. Você escolher o que você acha que eles devem aprender e não aquilo que eles sentem que, se eles aprenderem isso, eles terão mais segurança e mais facilidade no manejo, na convivência com a criança. Então é importante a gente ter essa clareza, né? De quando você for elaborar objetivos de ensino para os pais, você chegar num consenso do que você vê que vai ser importante para eles, mas do que eles enxergam, do que é importante para que eles aprendam. Tá bom? Então esse é outro erro aí também. Então a gente precisa ter objetivos para as crianças e objetivos para os pais, e objetivos que sejam relevantes para o bom funcionamento dessa família. Bom, outro erro também é parar de realizar esses treinamentos. Então muitas vezes você começa os treinamentos, mas aí depois você para de fazer esses treinamentos dos pais e novas coisas vão precisando serem treinadas. Ele já tá craque em reforço, mas novas situações elas vão ocorrendo e aí você para de fazer esses treinamentos. Quando os pais eles já adquiriram um certo nível de conhecimento, você pode espaçar mais esses treinamentos, você acaba tendo menos coisas, mas a gente não pode cessar aí esses treinamentos, eles precisam continuar ocorrendo, tá? Outro erro também é você culpar os pais pelo não aprendizado. Então você achar que a criança não está aprendendo, ela é culpa dos pais. Claro que muitas vezes nós podemos ter resultados mais limitados porque não está havendo uma intensidade nas terapias, nas intervenções. Então, isso pode acontecer. Ou que os pais não estão aprendendo aquilo que você está ensinando. Se os pais não estão aprendendo aquilo que você está ensinando, de repente, alguma aresta precisa ser aparada. Mas ele precisa de mais treino, mais oportunidades para ele treinar, ele precisa de mais feedback. Às vezes, são pais que têm maior nível de dificuldade por N motivos. Então, mas esse pai não aprende. Mas eu já expliquei. Mas será que talvez você explicou de uma forma que é efetiva de fato para ele? Então, isso é importante. Outro erro também é você esquecer de coletar dados do que está sendo feito de treinamentos com os pais. Então, às vezes, não está tendo efeito aí nesse treinamento. Por quê? Porque você só fez uma sessão de treinamento. Porque o pai faltou e desmarcou diversas sessões. Então, quando você tem esses dados de quantos treinamentos foram feitos, de quantas sessões de treinamento, do que foi feito, quando você tem dados para argumentar com ele o porquê que ele não está adquirindo esse repertório, é outra conversa.
Então é importante que a gente também colete dados, tenha dados relacionados ao treinamento que nós estamos fazendo com os pais, tá certo? Então esses aí são alguns erros. Gente, esse era todo o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje com relação a esse tema, quase 1 horinha aí de live, tá certo? Então todo esse conteúdo relacionado a como treinar pais para comportamentos de comunicação e linguagem. E é muito importante você entender que é impossível, ou não vou dizer impossível, mas é bem difícil uma criança, por exemplo, você ensinar ela a pedir aquilo que ela deseja, que é a primeira coisa que a gente começa a ensinar o indivíduo a pedir o que deseja, a fazer pedidos de maneira consistente. Se isso não ocorre durante o dia, no decorrer do dia dessa família. E para que isso ocorra no decorrer do dia, as pessoas que convivem com esse indivíduo precisam estar preparadas para conduzir esse treino e saber o que fazer para evocar, para fazer com que essas respostas de pedido elas ocorram. Então a gente está aí plantando intenção comunicativa, plantando essas informações. Então ela é fundamental. A gente precisa começar ensinando os pedidos. E para ensinar pedido, eu só consigo ensinar pedido se tem o quê? Se a criança está motivada, se a criança está querendo aquilo. E muitas vezes isso vai sim ocorrer no ambiente natural. Então por isso que a gente precisa treinar pais, e esses 4 passos aí do BST são fundamentais, e a gente fazer uma autocrítica relacionadas aos erros que nós podemos estar cometendo, tá certo? Então, gente, amanhã aula 1 aí do treinamento, ó, 1 hora, já fiquei sabendo que deu 1 hora de aula e 8 minutos. Então não é um videozinho aí de treinamento, é uma aula realmente. Então eu tô elaborando aulas completas para vocês, com materiais, com resumos, e começa amanhã às 9 da manhã, a aula vai ao ar, tá bom? Então temos aí aula segunda, terça, quarta e quinta, e semana que vem aí com certeza teremos lives aí depois de quinta-feira, tá bom? Beijo grande, uma ótima semana para vocês, que seja uma semana abençoada de muito e muito conhecimento, porque não tem nada mais empoderador, não tem nada mais libertador do que conhecimento, e você ser o protagonista da sua história, você ser o protagonista do seu conhecimento, tá bom? As aulas estarão numa página específica e todo mundo que tá cadastrado vai receber o link dessa página amanhã, tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus. Muito, muito obrigado pela presença, pelo carinho de vocês, tá bom? Aceito parabéns amanhã e aceito muitas orações aí pra mim. Aceito demais nesse dia de amanhã aí que eu vou estar fazendo 34 anos. Por favor, aceito todas as orações aí que vocês puderem, tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus, tá bom? Beijo no coração, durmam com Deus. Tchau, tchau.